Bíblia, você que trouxe, abra o livro santo, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo de número 10, nós vamos ler apenas o verso 1, depois nós vamos pular para o 7 e 8. Verso 1, depois 7 e o 8 do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Aleluia. Quantos encontraram, digo amém. Aleluia. Assim está escrito: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Verso 7: e indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Até aqui, pode assentar, glorificando esse nome maravilhoso. Ah, como ele é lindo. Como é bom estar na sua presença. Que cada um de nós pudesse ter essa devoção, esse desejo de estar na presença dele. Queridos, esse texto que nós lemos, texto bastante conhecido, inclusive quem prestou atenção na minha última ministração, se eu não me engano foi na Santa Ceia, né, eu falei sobre o capítulo 11, aleluia, de Mateus, e eu citei o capítulo 10, né, citei o capítulo 10 justamente porque essa aqui foi a primeira grande comissão. Foi a primeira vez que o Senhor chamou os discípulos e disse: olha, vão, expulsem os demônios, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, preguem sobre o reino de Deus, tudo que vocês receberam de graça, entreguem também de graça. Foi a primeira vez que Jesus chamou os seus discípulos. E como eu tenho por costume, irmãos, eu não sou um especialista no grego, embora eu ache o grego extraordinário, irmãos. Eu acho o grego extraordinário, bem mais rico que o nosso português. Isso você já vai entender. Só para ter uma ideia, irmão, no grego há, segundo alguns estudiosos, no mínimo 4 variações para a palavra amor. No grego. Nós, no português, temos uma só, né? Só para você ter uma ideia. Alguns dizem que é 5, outros dizem que é 4. Daí, cada um fica com, né? Não vamos brigar, tá? Podia ser 800, não importa. Nós, só para você ter um paralelo. Mas eu tenho por costume, quando o Senhor coloca uma palavra no meu coração, eu vou pro original para dar uma olhada. Aleluia. E na realidade eu fui pro original para ver o que estava escrito ali no poder. Eu gostei do poder. Uau! E quando eu vi ali no poder, a tradução é poder. Daí, de uma certa maneira, me caiu os boteados do bolso e os cacetinhos da sacola.
né? Fiquei pensando, digo, não, mas peraí um pouquinho, deixa eu dar uma olhada. Mas quando eu fui olhar, a segunda palavra no original grego é proskalezamenos, que é a palavra que aqui foi traduzida e chamando. O verbo chamar e chamando. Só que no português, irmão, chamar, eu chamo o pipoqueiro que passou, eu chamo o meu cachorrinho para vir aqui, eu chamo o meu filho que ele precisa tomar banho, eu chamo qualquer um que eu precise falar com ele. Esse é o chamar, e está tudo certo com o nosso português. Só que no grego, para chamar, existem várias palavras que chamam. E é sobre esta riqueza que é extraordinária. E o termo no original, quando Mateus retratou, esta aqui ele escolheu com cuidado, e a palavra que ele usou foi proskalezamenos. Proskalezamenos, meus queridos, pode ser traduzido como chamar, sim, pode, mas não é um simples chamado. Eu quero que você compreenda, e para isso, para facilitar, eu já peguei uma frase aqui, que na realidade mais é uma ideia geral do que é o proskalezamenos. Vamos para a primeira frase, aleluia. Este chamado implicava em um convite para pessoas escolhidas, e ao aceitar, estariam entrando em um novo nível de relacionamento e intimidade com quem fez o convite. Isso aqui é só para você explicar esse proskalezamenos e chamando. O Senhor simplesmente não chamou, esse chamado implicava numa resposta, esse chamado implicava em um novo nível de relacionamento, aleluia, que aquele que aceitasse o chamado iria viver para com Jesus. Esse chamado, ele envolvia intimidade, mas também reciprocidade. Jesus estava dizendo: eu quero me revelar a vocês, e espero que vocês queiram se revelar a mim. Aleluia. Esse chamado não envolvia, vem cá, vocês vão sair por aí, carregando o meu nome, levando o poder, e curando, e fazendo, e acontecendo, milagres acontecerão, e está tudo certo. Não, não era só isso. Jesus estava dizendo: eu quero entrar com vocês num nível de intimidade, aleluia, que eu possa me revelar na caminhada com vocês, e vocês se revelar a mim. Uma reciprocidade. Sabe, estar nu e patente diante do Senhor, sem esconder pensamentos, sem esconder suas próprias falhas, sem esconder suas limitações, sem esconder suas dores, sem maquiar nada. Era o que Jesus estava dizendo: vem, esse chamado, eu me revelarei a vocês, mas vocês irão se revelar a mim. O Senhor, Ele estava querendo entrar num novo nível de intimidade para com os seus. Porque o que eles enfrentariam eram coisas tremendas, e um embate terrível com as trevas. Jesus estava querendo preparar os seus. E aqui tem mais uma frase. Sabe o que Jesus estava dizendo? Traduzindo, ele estava dizendo isso aqui, ó: eu os amo, ao ponto de entregar para vocês poder e autoridade sobre toda a sorte de enfermidades e espíritos malignos, e nem a morte poderá conter o poder que vocês carregarão. Jesus estava dizendo isso,
desfazendo por miúdos. À medida que nós formos íntimos dele, como ele quer que nós sejamos íntimos dele. O Senhor não tem dificuldade nenhuma em se revelar a nós. A verdadeira dificuldade está em nós permitir que ele entre nos lugares mais escondidos da nossa alma e transforme a gente de dentro para fora. Certa vez ouvi um teólogo dizendo que dos 12 discípulos, esses que o Senhor chamou, o mais preparado, o mais adequado, o melhor de todos eles, era Judas Iscariotes. Esse era o bom, e foi o que vendeu o Senhor. Os outros tinham alguns pontos fortes e outros muito ruins, falhas de caráter. O Senhor, ele não escolheu a nata da sociedade, ele escolheu pessoas que estavam querendo se revelar para ele. A verdade é que nessa noite o Senhor está chamando algumas pessoas aqui. E o chamamento dele é usando proscalesamenos. O Senhor está chamando pessoas para um novo nível de relacionamento. E quando essa pessoa atender ao chamado, o Senhor irá colocar sobre essa vida poder, unção e graça e autoridade. O Senhor não quer chamar apenas os perfeitos. Ele não quer chamar os preparados, ele não chama só os doutores, os melhores, os que têm uma palavra melhor, os que são mais adequados, não. Ele está chamando a todos aqueles que forem capazes de abrir o seu coração e a sua alma, mesmo com falhas, mesmo com traumas, mesmo com dores, mesmo sofrendo, mesmo com debilidades, mesmo com limitações, pessoas que queiram se derramar. O Senhor não precisa que você seja bonzão. Aliás, quanto pior você for, para Ele é até melhor. Mas a graça se manifestará. O Senhor está chamando alguém aqui essa noite. Ele está chamando alguém aqui essa noite. E a pergunta é: quem que será capaz de olhar para Ele, para os olhos de amor dEle, e dizer como Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Há um chamado essa noite. O que Deus irá fazer em nosso meio? Muitas pessoas irão tinir os ouvidos. O que Deus já está fazendo em nosso meio já está deixando muita gente desconfortável. E é apenas o começo de um grande avivamento a partir desta casa. E quem é espiritual já pôde ver que o Senhor começou a nos equipar e a trabalhar dentro de cada um de nós, porque aonde Ele irá nos levar é grandioso.
não porque merecemos ou porque somos bons, bem pelo contrário, é porque não escondemos nossas falhas. E assim a graça se manifesta. Assim a graça se manifesta. Essa foi a primeira comissão dos discípulos. E Jesus disse: vocês vão ir, e vão ir em meu nome. Ah, irmão. Glória a Deus por isso. Sabe por que o Senhor não está importando em chamar os cacos, os tortos, os limitados? É porque é em nome dele que nós vamos, não no nosso. Ele olhou para falhas de todos os seus discípulos e disse: fiquem tranquilos, vocês não vão no nome de vocês, vocês vão carregar o meu nome. Os demônios foram sujeitos não pelo nome de Pedro, pelo nome de Paulo. Esses demônios foram sujeitos pelo nome de Jesus que eles carregavam. E essa comissão continua até hoje. Até hoje nós fomos chamados. E o Senhor está chamando alguém aqui essa noite para carregar este nome precioso. Pastor, eu tenho as minhas dificuldades. Calma, você não vai no teu nome, é no nome dele. Mas aquilo ali é uma enfermidade muito terrível, irmão. No teu nome você não cura nem frieira. Aleluia. Agora no nome de Jesus o câncer não é páreo, a morte tem que ir embora. Aleluia. O cego tem que ver, o surdo tem que ouvir, o coxo tem que andar. E é maravilhoso que Jesus chamou eles e disse assim: olha, vocês vão ir e vão pregar. Note que a primeira coisa que Jesus disse: olha, eu estou dando autoridade para vocês, só que vocês vão anunciar a chegada do reino de Deus. Por isso que em algumas versões está assim: o reino de Deus está próximo. Outros diz assim: a vinda, anunciar a vinda do reino de Deus. Outros vai dizer o reino, porque o reino de Deus está perto. Aleluia. Então as variações são muitas, mas o que queria dizer era exatamente a mesma coisa. O reino de Deus estava sendo estabelecido pela palavra pregada pelos discípulos. Eu quero que você entenda uma coisa: nós amamos milagres, mas a prioridade do chamado nunca é milagre. Milagre é a cereja do bolo. O que o Senhor quer que eu e você façam é que a gente leve a pregação de um evangelho que cura, um evangelho que salva, um evangelho que liberta. Esta é a grande prioridade. E foi o primeiro pedido. Jesus sabia que se eles manifestassem alguns milagres, as pessoas creriam com mais facilidade. E é verdade até hoje, irmão. Tem gente que só converteu porque um dia Jesus usou alguém, foi lá e orou e o câncer foi embora. Aleluia, daí é crente. Caso contrário, a pessoa continuaria do mesmo jeito. Aleluia. Então, meus queridos, aleluia, Deus ainda continua com a mesma estratégia. Ele quer nos empoderar de uma maneira tão grandiosa que nós iremos orar e as enfermidades vão ter que bater em retirada. Mas o objetivo não é a cura apenas, o objetivo é falar sobre o reino de Deus. E o reino de Deus, irmão, a vinda do reino de Deus, ainda vou ministrar aqui sobre isso, mas não é hoje esse dia. Um apanhado geral para você entender. Jesus estava dizendo: vocês vão pregar o evangelho do reino, vão dizer que o reino de Deus está chegando.
Aleluia. Sabe quando o reino vem? Junto com o reino sempre vem um governo. Não existe reino sem governo. Reino sem governo não é reino. Quando Jesus estava dizendo isso, os discípulos estavam entendendo. Não é apenas o reino de Deus que está chegando, mas é o governo que vem junto com o reino. Sabe o que Jesus estava ensinando os discípulos? Vocês irão falar para eles que o reino dos céus está chegando, o reino de Deus está chegando. Há um novo governo sobre cada vida, há um rei que está chegando, e quem for capaz de dizer: eis-me aqui, sou teu servo, será participante deste reino. O reino de Deus já tem um rei. A pergunta é: quem são os servos? Aleluia! Quem são os servos? Quando eu falo sobre o reino de Deus, eu estou dizendo: a partir de agora eu tenho alguém que comanda a minha vida, eu tenho alguém que comanda os meus pensamentos, eu tenho alguém que comanda, aleluia, que tem voz ativa na minha família, que tem voz ativa na minha casa, que pode dizer: não vai lá, e a pessoa seja capaz de obedecer e não ir lá. Aquele que pode dizer: vai meu filho, eu estou contigo, e a pessoa seja capaz de obedecer, mesmo que seja arriscado aos olhos humanos. É para esse tipo de gente um governo que vem junto com o reino. Este reino que nós pregamos tem um rei, e não é você. Você não é vice-rei. Quer o reino de Deus, seja servo deste reino. E o reino de Deus, ele vem com a sua cultura. A cultura do reino de Deus é maravilhosa, irmão. A cultura do reino de Deus é extraordinária. Aleluia. O que é a cultura do reino de Deus? Milagres é cultura no reino de Deus. Aleluia. Sabe aquilo que nós achamos sobrenatural, extraordinário? Pois bem, aleluia, o reino de Deus, meu querido, isso é o natural. O que nós chamamos de sobrenatural é natural no reino de Deus. É o comum, é o extraordinário. Para nós é um fenômeno, lá é nada. É simples, é corriqueiro. Deus quer que a gente entenda que quando o reino de Deus chega, os milagres seguem, os milagres vêm junto, o poder é manifestado, a cura vem, a libertação vem, mas também vem a salvação. Reino de Deus sem salvação não é reino. O Senhor veio para salvar aquilo que a gente tinha se perdido. Ele veio salvar. Ele veio buscar o que a gente perdeu. Ele veio. Foi para isso. Aleluia. Então a cultura do reino, ela vem junto quando eu anuncio o reino. O idioma do reino também é diferente. O idioma do reino é uma palavra de fé, uma palavra de vida. Aleluia. Às vezes a gente conta: olha, fulano está com câncer. Daí o crente diz assim: irmão, isso não é idioma do reino. Aleluia. Como se o nosso Deus fosse manietado, amarrado, preso, encarcerado. Para nós pode ser difícil, no nosso nome é impossível, mas no nome que nós carregamos é plenamente possível. O nome que nós carregamos é sobre todo nome. O nome que nós carregamos é um nome de poder. É um nome, aleluia, em que os milagres acontecem. E a palavra liberada, aleluia, ela é profeticamente poderosa. É por isso que nós temos que profetizar. Nós somos um ministério profético. O que é ser profético? É liberar palavras.
E não importa se essa palavra vai contra a economia, se essa palavra vai contra, aleluia, as notícias, vai contra isso ou aquilo. Esse é o idioma do reino. Você pode até ser pessimista para as tuas coisas, agora para as coisas do reino não. Irmão, para a minha coisa, eu não consigo, Senhor. Aleluia. Reconhece as tuas falhas agora, Senhor, vem comigo, que se o Senhor for comigo eu vou conseguir. É por isso que tem uns quantos burros entre nós aí que passou no Enem. Não estudou e passou, irmão. Mas como? Era impossível. Irmão, é impossível para quem não tem fé. Se os outros não usaram a fé, usaram só o intelecto, isso é problema deles. Eu carrego um evangelho que é poderoso. E as minhas limitações não importam. O Senhor pode embaralhar meus olhos, eu vou fechar ali, aleluia, e na hora de copiar o gabarito, tudo errado, e o meu errado está tudo certo. Não copiei certinho, acho que eu me errei lá em cima, irmão. Daqui a pouco tem um jornal te entrevistando, temos aqui, de escola pública, olha que coisa linda. Isso aqui é a melhor prova do Enem da história. Conta para nós quantas horas tu estudou. 15 minutos antes da prova. Daí é lógico, eles não vão publicar isso. Mas eu quero que você compreenda, irmãos. Esse é o idioma deste reino poderoso. Um idioma que confunde as coisas naturais. Mas Jesus não falou só sobre anunciar a vinda do reino. Jesus disse bem assim: curai os enfermos. Irmão, isso aqui é uma ordem imperativa. Veja bem, não era opcional. Jesus não disse assim: e se porventura aparecer um meio manco aí na frente de vocês, aí se vocês quiserem orar, que nem o Gabi fazendo a propaganda da igreja, se quiser vir, sabe, é uma opção, tu escolhe, é a banda, se quiser vir cantar, esse aqui é amigo, não sei o que. Irmãos, Jesus não estava dando opção, ele disse: vocês irão e vão curar os enfermos. É cura todos. Jesus estava dizendo: vocês vão curar todo mundo. É vesgo, cura o vesgo. É manco, cura o manco. Mas agora ele vai perder o INSS. Não interessa, irmão, cura o manco. Tinha uns que ficavam com raiva. Tem um monte de gente hoje que não quer ser curado, irmão, que vive de benefício do governo. A cura sempre traz consequências. Aleluia. Só que ser curado, irmão, é muito melhor do que receber um benefício do governo. Benefício do governo, irmão, é só dinheiro. Agora a cura é o sobrenatural. É Deus falando ao meu coração que Ele me ama e que tem um projeto lindo para a minha vida. E Jesus disse que eles curariam a todos. Veja bem, Jesus não classificou: olha, quem está meio maleixo assim não vai. Não. Jesus disse: curai os enfermos. E Jesus ainda, para complicar, daqui a pouco, uma interpretação. No final do versículo, quem prestou atenção, diz assim: e todos os males. Jesus ainda botou aquilo lá para dizer assim: não interessa. Eu não citei, não importa. Não importa se é câncer, não importa se é diabetes, não importa se é pressão alta, não importa se é enxaqueca, não importa se o médico diz que vai morrer, não importa o diagnóstico. Deus deu uma ordem
ordem àqueles discípulos e disse: venham, eu estou chamando vocês para um novo nível, e vocês irão e vão curar os enfermos. E quando Jesus disse que ia curar os enfermos, que eles iriam curar os enfermos, Jesus não estava falando apenas das doenças físicas, ele também estava falando das doenças espirituais e doenças emocionais. Jesus, aleluia, ele não deixou. Não, depressivo é mais difícil. Não. O síndrome do pânico. Mas não sei o que. Irmão, aleluia, Jesus disse de A a Z, vamos curar tudo. E eu faço uma pergunta que há na Bíblia: haveria algo impossível para Deus? Irmão, você não vai no teu nome, você vai num nome que traz cura. Você vai num nome que traz cura. Há poucos instantes nós estávamos cantando assim, ó: o meu Deus é o mesmo, Ele faz milagres, ontem, hoje e sempre. Vejo os seus sinais, eu ainda creio, nada é impossível. Ontem, hoje e sempre, vejo os teus sinais. E daí, para melhorar, ainda diz assim: os cegos veem, os surdos ouvem, pelo poder do nome de quem? De Jesus. Receba a cura, receba a vida, pelo poder do nome. Meu Deus! O teu Deus é o mesmo, não mudou. O Deus da Bíblia que abriu o mar continua com poder, com poder, com poder, com poder. Ele não perdeu o poder de uns tempos para cá. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, 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 Ele é o mesmo. Os cegos veem, receba a vida, seja curado aí onde você está agora. Ninguém vai orar por você, seja curado aí onde você está agora. Não importa a doença, sai agora em nome de Jesus. Os cegos veem. Seja curado aí onde você está. Depressão, eu te dou uma ordem, sai agora. Espírito de enfermidade, eu te dou uma ordem, sai agora. Em nome de Jesus. Oh. Aleluia. Mas Jesus não disse só isso. Isso aqui eu achei muito interessante. Jesus disse assim, vocês vão curar as enfermidades, tudo, tá? O que passar aí já era. E daí, na sequência, Jesus diz assim, limpai os leprosos. Irmão, até onde eu sei, lepra é enfermidade. Mas devia estar lá. Estava incluído, tu acha que não estava incluído ali? Estava. Mas por quê? A minha pergunta é, por que Jesus fez questão de mencionar limpai os leprosos? Porque a grande comissão, irmão, aleluia, envolve
a gente fazer milagres em nome de Jesus naqueles que ninguém quer. Os leprosos da época, irmão, eles não queriam, nem os discípulos queriam chegar perto dos leprosos. Por quê, irmão? Porque a lei dizia que quem tocasse num leproso ficaria impuro até a tarde, tinha que ficar um tempão. Aleluia, se tu inventasse de tocar ainda, eles iam deixar tu enclausurado vários dias. O sacerdote tinha que vir olhar e dizer, ó, tá limpo, não, daí sacrifique, não sei o quê. Irmão, era um tumulto. Daí agora imagina para a religião, Jesus quando fala para os discípulos, ó, vocês vão curar todo mundo aí, galera. Olha quem vinha, os enfermos que vinham, lá vem o manquinho, tu vai lá, ora, ele já vai sair correndo carreira. Ali vem o ceguinho, aleluia, agora ele já enxerga, vem o surdo, vai ouvir, vai ser um negócio extraordinário. Mas vocês vão pegar também os leprosos. Eu imagino alguém pensando, Jesus, agora o senhor pegou pesado. A religião faz isso até hoje, irmão, porque os leprosos é aqueles que ninguém quer. Sabe aquele que tu não quer estar nem perto? Eu poderia citar um monte de categoria de gente aqui que a religião não quer nem pintar de ouro. Tem uma galera que a igreja, aleluia, que a religião não quer, irmão. Você acha, aleluia, que aqueles que não têm a mesma orientação sexual que nós, aleluia, quando eles vão numa igreja tradicional, eles já ficam tudo assim, eles ficam pensando, não, se tiver perto de alguém, às vezes eles dão até aquela escorregadinha assim no banco, para ficar um pouquinho longe, aleluia, aquilo como se fosse contagioso, como se fosse uma lepra, aleluia, o pecado, a miséria. Então chega alguém tatuado dos pés à cabeça, tu já olha todo torto. A religião, irmão, aleluia, ela classificou quem vai ser salvo e quem não vai. Agora aqueles que são discípulos não vão escolher. Então não me importa, irmão, aleluia, a nossa igreja, que eles podem apelidar o que quiser, a igreja dos gays, eu estou pegando esse título, pode vir para cá, Jesus tem libertação. Não é politicamente correto e que se exploda, não me interessa, irmão. Aquilo que ninguém quer, Jesus quer, Jesus quer, Jesus quer. Aquilo que é vergonha para os outros, Jesus ama tanto quanto ama eu e você. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe quem é essa turma dos leprosos? São os improváveis. Quantos aqui estão que foram deixados de lado em outros lugares? Porque tem uma história de dor. Aleluia, foram jogados para fora. Pessoas que carregam traumas terríveis e que foram jogados para fora e foram tratados como uma pessoa contagiosa. Jesus, Ele não faz acepção de ninguém, Ele quer salvar a todos, Ele ama a todos igualmente, Ele ama a todos igualmente, não interessa se é bandido, não interessa se é imoral, não interessa, aleluia, se tem a mesma orientação sexual que nós, não interessa, Deus ama e quer mudar as vidas. É desse Jesus, irmão. E daí eu entendi, aleluia, muitos de nós aqui somos leprosos. Muita gente olhou para nós em um outro tempo e torceu o nariz. Muita gente olhou para você e falou mal de você. Aleluia, e hoje Deus chamou para um lugar de improváveis. Eu tenho uma notícia para te dar. Os perfeitos está terminando. De hoje para frente é só os esculhambados. É nós na fita, mano. Graças a Deus que eu não sou famoso. Senão ia ter 500 haters. Irmão, vai chupar um prego, hater.
né? Diz que a primeira coisa que aparece quando tu fica famoso é os haters, né? Diz que irmãos. Imagina. Vamos plantar batata. Tem tempo essa gente. Não constrói nada. Querem dar pitaco em quem está fazendo alguma coisa. Aleluia. Aleluia. Nós somos a geração com mais engenheiros de obras prontas que já passou pela terra. Todos nós temos uma opinião até para a escalação da seleção brasileira, sendo que muita gente aqui nunca nem encostou o pé numa bola. A gente é tão arrogante e soberbo ao ponto de achar que entende alguma coisa. Aleluia. Mas Jesus escolheu esse povo. Jesus escolheu eu e você, os improváveis. Nós somos os leprosos, irmão. Aqueles que foram rejeitados em outros lugares e que o Senhor insiste em amar, insiste em vocacionar, insiste em transformar, insiste em colocar poder do alto sobre as vidas, para que a gente comece a curar por aí afora. Há um chamado aqui essa noite. E eu quero ver quem é que vai ser capaz de atender esse chamado. Aleluia. É um chamado para intimidade, sim, mas é um chamado para viver o extraordinário e experiências fora do normal. Mas Jesus não disse só isso, ele ainda disse: olha, ressuscitai os mortos. Jesus só facilitou, né? Na parte dos leprosos eles já ficaram meio preocupados. Daí Jesus resolveu: não, mas é aquele que morreu também. Eu fico imaginando, né, Tomé, aquele homem cheio de fé, pensando: Jesus, me bota com o Pedro nessa, já que nós vamos de dupla, eu quero o Pedro. Ou então o João, que é teu amigão aí do peito. Eu não vou. Imagina Tomé orando por um morto, irmão. Jesus falou: olha, vocês vão ressuscitar morto. Irmão, ressuscitar mortos nada mais é do que você trazer vida de volta para alguém que já viveu. É isso, ressuscitar é trazer a vida de volta para alguém que já viveu. Essa pessoa já viveu. Jesus estava falando literalmente mortos, físicos, sim. Jesus aqui ele se tornou o terror das funerárias. Se tinha um coveiro, né, ficou pensando: se for para minha cidade estou lascado. Antes era só Jesus que orava e os mortos se levantavam. Agora 12, 2 em 2, 6 grupinhos vão sair. Isso aí vai complicar. 6 grupinhos saíram ali, irmão, onde tinha um morto, o morto levantava. Imagina o pavor, irmão. Quem estava meio que dormindo no velório, entra um pedrão da vez, te levanta, e o morto levanta. E a pessoa que está meio dormindo, quando vê o morto de pé, imagina, meu irmão, virou em perna. Eu fico imaginando, que pavor. A pessoa não entendeu. Quem estava ali estava no mistério, né? Opa, esse Deus é poderoso. Esse Deus é o mesmo. Ele ainda faz milagre. Aleluia. Esse Deus que abriu o mar continua ressuscitando mortos. Aleluia. Mas ressuscitar os mortos não era apenas literal, também era os mortos espiritual. Aqueles que estavam espiritualmente mortos. Irmão, quantas pessoas que morreram na caminhada,
Nós temos tantos mortos espirituais, até alguns dentro da igreja, mortos espirituais, morreram. Não tem mais vida neles, é apenas uma religião. Não tem mais vida, não tem mais prazer, não tem mais fogo, nada mais queima. Vem no culto, é a mesma coisa que ir no shopping, aleluia, é apenas um lugar que vai, aleluia. A religião faz isso, mas o evangelho, irmão, a Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus, é poder de Deus, é poder de Deus. O evangelho, ele é poder de Deus. Aonde o evangelho chega, milagre acontece. Os cegos veem, pelo poder, receba a cura, pelo poder do nome. E aqui tem mais uma frase: profetizar vida aos mortos espirituais é tarefa dos íntimos de Jesus. Ah, irmão, aleluia. Profetizar vida, ah, irmão, isso é para quem é íntimo. Ressuscitar morto é só para quem é íntimo. Aleluia. Quem entendeu o chamado, um poder no alto para ser derramado sobre aqueles que querem mais intimidade com o Senhor. Aleluia. Onde houver um afastado, aleluia, dos caminhos do Senhor, é terreno para milagres. Guarda isso. Onde tem alguém afastado dos caminhos do Senhor, é terreno para milagre. Aleluia. O que nós mais amamos é que vocês provavelmente são a igreja dessa cidade que mais traz visitante. E boa parte dos visitantes aceita Jesus aqui. Se eles soubessem, talvez eles nem vinham. Talvez você foi um desses que o Senhor pegou num dia, aleluia, que você chegou talvez quebrado, arrebentado, aleluia, morto espiritualmente. Esse ministério é um lugar de avivamento, é um lugar de trazer vida de volta. O nome do ministério é Aviva. Avivar, irmão, é fazer de novo, é trazer a vida para quem já morreu. Esse aqui é o nosso chamado. Mais do que ganhar almas, e Deus tem salvo muita gente aqui, aleluia, trazer a vida de volta para quem um dia já teve essa vida. Este é o propósito do Senhor para conosco. Por isso que somos uma igreja de improváveis para improváveis. Porque já tentou vir um monte de gente bem certa para cá, irmão. Eles tentaram, fizeram força para tentar estar no nosso meio. E se tu está aí, meu Deus, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, pois tu é desses. Tu é certo demais. Porque um lugar onde os pastores são doidos, irmão, sobra o que para as ovelhas? Quero que você entenda, irmão. A igreja sempre é a cara do líder. A igreja sempre é a cara do líder. Quando tu entra numa igreja e lá o pau tora, irmão, pode saber que é a cara do líder. O líder é assim. Se você entrar numa igreja e o fogo cair, é porque o pastor é do fogo. Se tu entrar numa igreja e eles cantar 2 horas a fio, nada contra quem canta 2 horas a fio, pode saber que o pastor ou é músico ou é cantor, ele gosta de música. E a pregação provavelmente vai ser 10, 15 minutos e está tudo certo, irmão. Tem para todo gosto. Agora, se tu ir numa igreja que tem... Irmão, não sei se você notou, em meia hora de culto eu já peguei o microfone para pregar. E você pode saber que vai ficar no mínimo 1 hora me ouvindo. Irmão, isso é um estilo, irmão, isso é um chamado. Isso é um chamado. Deus que prega um pouco, Deus que prega bastante, se você gosta ou não. Amém.
Só que o que me mantém de pé não são os louvores, embora eu ame louvar. O que me mantém de pé é a palavra que me confronta e me transforma, e que me muda, e que vem e me mostra que eu tenho que perdoar, e me mostra que eu tenho que orar pelas pessoas, e me mostra que eu tenho que ser mais evangelista, e me mostra que eu tenho que mudar as minhas falhas de caráter, e me mostra que eu tenho que amar mais, perdoar mais, ser mais ambientado às pessoas, estar mais próximo de gente. Isso é Jesus, irmão. Ribanda la baixai, a vida voltando, 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 a vida voltando. Ribecanda la basui de la basai. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. O que? Ressuscita. A parte que eu mais gosto desse louvor é assim: vida, eu profetizo sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus. Tem a vida voltando para alguém aqui. Tem vida voltando para alguém aqui. Talvez você chegou aqui morto, sem esperança. A vida voltando, o ministério voltando, a palavra voltando, a unção voltando, o falar em línguas voltando, o dom voltando. Ressuscita. Mas Jesus não falou só isso, ele disse: olha, expulsai os demônios. E aqui tem mais uma frase. Deus está levantando uma geração que não tem medo dos espíritos malignos, apenas pelo fato de conhecer intimamente quem a enviou. Eu não sei se você entendeu. Aleluia, Deus está levantando uma geração, irmão. Aleluia, uma geração, aleluia, que não tem medo dos espíritos malignos. Aleluia, sabe aquele que fica até com gana, vê, vai orar por alguém, o zoinho começa a entortar e diz: deixa para mim, já até remangas, ai zoinho, que tal? Deixa que esse é meu. Nós irmãos, eu que preguei por tudo quanto foi igreja, que vocês imaginaram, irmão. Meu Deus, olha, pouca gente pregou em tanto lugar diferente como eu. Eu era pregador itinerante, irmão. Não era um de sucesso, porque eu sempre fui um pregador de cruzada, né, irmão? Era uma cruzada só, eles me davam uma oportunidade e eu não tinha duas, então eu ia aproveitar bem. Não é um pregador de cruzada, né? Era uma cruzada só. Irmãos, mas o que eu vi, aleluia, teve igreja, irmão, que alguém se encapetava. Parecia que tu tinha largado uma carteira de trabalho assim no meio dos estudantes da Uni.
Cara, era crente voando para tu quanto é lado. Era crente voando para tu quanto é lado, irmão do céu. Daí começava a virar os bancos, e a crentaiada com medo, e um apavorado, e o pastor às vezes já tinha até ido para o banheiro. A estratégia, né? Não vi. Não, daí ficava meia hora no banheiro. Não, estava mal da barriga, né, irmão? E os obreiros ali labutando para ver se arrancava o demônio da vida da pessoa. Irmão, meu Deus. Que tipo de crente é esse, irmão? Olha aqui, quem é íntimo do Senhor, irmão, começou a torcer o zoinho assim, deixa para mim que eu sou canhoto. Irmão, não tem. A hora que nós tiver medo do capeta, nós estamos mal. Irmão, ninguém que é íntimo do Senhor vai ter medo disso. Quem conhece Jesus não se curva para demônio. Quem conhece Jesus não se curva para demônio. Deixa eu repetir. Quem conhece Jesus intimamente não se curva para demônio. Fiquei sabendo de um pregador um dia que saiu no tapa, cara, no soco com um endemoniado. O endemoniado me enfiou a mão na cabeça dele e desgranhou o cabelo dele. Ele usava gel, um topetão assim, daqueles bonitos assim. Daqueles assim que eu confesso que até teria inveja. Na verdade, qualquer nível de topete eu já tenho inveja. Mas voltando para cá. O capeta deu-lhe um tapa na cabeça ali e desgranhou o cabelo. E o homem se saiu no soco, irmão. Nunca mais chamaram para pregar. Mas como é que o pregador pregou? A pessoa se encapetou. E ele se saiu no tapa com o demônio, irmão. Não expulsaram nada. Ele não tinha medo do capeta, mas não tinha autoridade nenhuma. Isso aqui, irmão, aleluia, é fazer o jogo de Satanás. Primeiro, Satanás não pode falar. Vai orar por alguém? Aqui tem uma dica. Vai orar por alguém que está encapetado, tu viu que tá, já manda, fica quieto. Mão para trás e cala a boca, em nome de Jesus. Não vamos entrevistar o pai da mentira, irmão. Quem dá conversa pro pai da mentira é porque quer fazer espetáculo. Tem umas igrejas que, né, tem o capeta fala. Eles entrevistam o capeta. Daqui uns dias vai ter uma sala, bate-papo com o demônio. Podcast. Eu fiquei pensando agora no nome do podcast. Ia ser legal, né? Depois no grupo da igreja vocês me dão as sugestões. Né? Fala, Janho. Podcast. Fala, Janho. Podcast. Mas era triste, né? Quem conhece Jesus não se curva para capeta, irmão. Não, olha aqui, o capeta não tem que ter palco. Capeta, tu não sobe para o altar com o capeta. Aleluia, o capeta tem que ficar no lugar dele, irmão. Aleluia. E outra é sem espetáculo. Traz aqui para frente, agora abre, filma bem aqui. As pessoas têm que ver como eu sou poderoso. Para com isso. Não é show. A última que eu peguei aqui que deu umas torcidas assim e começou. Mas na hora, irmão, eu disse: fica quieto. Sussurrei no ouvido: em nome de Jesus, fica quieto, mão para trás. E a pessoa caiu. E quando ela caiu, ela ali se torcendo ali embaixo, eu fui sussurrei no ouvido dela: pega tudo que é teu, demônio dos infernos, e volta para o inferno que é teu lugar. Seja livre em nome de Jesus. E capeta, a gente não dá palco. Tá, isso aqui é orientação para você. Capeta, a gente não precisa falar. Não, irmão, não precisa. O capeta ele não vai sair pelo grito. Tem gente que acha que é gritando. Cara, o capeta não tem ouvido assim, físico como nós. Se tu sussurrar, ele vai ouvir. Se tu gritar, ele vai ouvir no mesmo tom. Então não faz a mínima diferença. Tu não tem mais autoridade porque está gritando mais. Não tem. Aleluia, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ai, tem uns que faz o Shaolin e a coisa arada. Ah, irmão, é pirotecnia. Não precisa nada disso. Não precisa fazer um curso de jiu-jitsu para expulsar um demônio.
Não é verdade? Não, tem uns que é todo um esquema. Irmão, não dá palco para demônio. Expulsa e ponto. Em nome de Jesus. Tem mais uma frase aqui: quanto mais íntimos de Jesus nós formos, mais autoridade e poder nos serão concedidos. Uau! Irmão, o nível de poder que eu carregar vai depender da minha intimidade com Ele. Aleluia, o quanto eu me revelei a Ele, o quanto Ele se revelou a mim. Aleluia, aleluia, irmão. Aleluia, e daí nós vamos orar e vamos fazer, e Deus vai fazer, irmão, porque é em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, é pelo poder do nome. Eu não sei se você entende, mas o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso e continua fazendo milagres. O nome de Jesus é poderoso e continua fazendo milagres. E aqui eu quero encerrar. Agora tu imagina, aqui eles estavam voando, irmão. Jesus falou: olha, eu vou dar poder para vocês, vocês vão curar tudo quanto é enfermo. Daí eles já estavam entendendo: não, vou ter que orar pelos leprosos também. Não, beleza, os mortos vão ressuscitar. Opa, estamos grandão, aleluia. Expulsar demônio, já ficaram grandão de novo, aleluia. No final Jesus diz assim: de graça recebei, de graça dai. Bah, irmão, aqui quebrou uma galera. Aqui quebrou uma galera. Sabe o que Jesus estava dizendo? Jesus estava dizendo assim, ó: façam tudo isso que eu falei, sem receber absolutamente nada por isso. Vocês receberam de graça, né? Esse poder veio de graça, né? E pela graça. Foi de graça e pela graça. Pois então, faça de graça e pela graça. Da mesma forma que veio, entrega. É o que Paulo ensina lá em 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Sabe o que Paulo estava dizendo? Da mesma maneira que eu aprendi, eu estou ensinando para vocês. Aleluia. Jesus estava dizendo: olha, do mesmo jeito que vocês receberam de graça e pela graça, orem, profetizem, façam milagres de graça e pela graça. Sabe o que Jesus estava dizendo, irmão? Jesus estava dizendo: vem comigo, que eu vou cuidar de ti na caminhada. Vem comigo que eu vou cuidar de ti. Tu tá com medo? Jesus, quando falou isso para eles, irmão, Jesus disse assim: olha, vocês não vão levar dinheiro, vocês não vão levar alforje, não vai levar a túnica sobressalente, sobrando, nada sobrando, aleluia, é só com a roupa do couro, não precisa levar dinheiro, não precisa levar comida, não precisa, eu cuido de vocês. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar? Dependência. Já a geração que nós temos hoje tem a cara de pau de dizer: o Espírito Santo me trouxe. Se tu não dá no mínimo dinheiro da gasolina, o abençoado não vem. No mínimo. E eu estou falando dos chinelão. É os chinelão. Irmão, como eu vou cobrar por algo que não é meu? E aqui eu quero fazer uma denúncia. Tem uma frase aqui que é uma denúncia. Próxima. Há bandidos disfarçados de obreiros, fazendo tudo por certo preço. E isso é prostituição. Irmão, isso aqui é uma denúncia gravíssima. A frase que eu queria, eu disse para o Senhor: Senhor, eu não posso botar ali, e há bandidos disfarçados de pastores. E eu disse: não. Tu acha que são só pastores que estão nesse rolo aí? Não, é tudo quanto é obreiro, é de A a Z. Tem gente corrupta em todo o âmbito, meu filho. Há bandidos disfarçados de obreiros. Aqui entra pastor, entra tudo, irmão.
fazendo tudo por certo preço. Ah, eu não cobro para pregar. Se tu não der 500 de gasolina, mas meu Deus, tem um Maverick. Se me pergunta 500 de gasolina, irmão, primeiro, que carro tu tem? Na gasolina eu entendo, tá caro, mas 500, meu filho, tu tem um Opala, 6 caneco, carburador duplo. Daí eu até entendo, 500 é só para vir. Vai ficar na dependência para voltar. Esses aí era carro na época que gasolina era baratinha. Irmãos, sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que vocês vão fazer, eu vou cuidar de vocês, mas façam apenas por amor. Vocês vão orar pelas pessoas por amor. Eu cuido de vocês, fica tranquilo. Ah, mas o que nós vamos comer? Eu cuido de vocês. O que nós vamos vestir? Eu cuido de vocês. Ah, mas como nós vamos alugar o prédio tal? Fica tranquilo, eu cuido de vocês. Aleluia, eu quero que você compreenda, meu irmão. Nós, quando estava começando a se equilibrar financeiramente, um monte de pobre, quando começamos a se equilibrar financeiramente, nosso prédio era do outro lado da rua aqui. A dona do prédio, que é dona dos 2 prédios aqui, me manda uma mensagem, e Jesus, ela num ouvido e Jesus no outro. Irmão, quando a gente começou a respirar um pouquinho financeiramente, sem estralar os olhos para pagar o aluguel, e nunca atrasamos, sabe, sem ficar pedindo para Jesus, porque para ir para a igreja nunca pediu. Daí nós viemos para cá, irmão, com 120 pessoas perdidas no meio de um prédio que cabe 500 pessoas, no mínimo. Com 120, saindo de uma pandemia. Estávamos ainda numa pandemia. E Jesus disse, pega que é para tu. Tu acha que eu perguntei para ele? Marquei com a mulher, não, vou ir aí essa semana. Por mim eu tinha vindo naquele dia mesmo, né? Mas quis dar uma de difícil. Não vou ir nem na segunda, vou ir na terça. Porque se eu digo que estou bem louco, ela vai botar o preço que ela quiser, né? Deus também deu inteligência para a gente, né, irmãos? E para a glória de Deus, nós viemos aqui na terça-feira, irmão. Quando eu botei o pé aqui, Deus, pode tomar posse que a terra é tua. E nós alugamos aqui, irmão, um aluguel que era 3 vezes o aluguel de lá. E como que paga? Como eu não sei, não me pergunte, Deus fez. Por quê? Porque há alguém que quer fazer aquilo por amor. Deus quer que você faça por amor. Deus quer que você tenha misericórdia das pessoas por amor às pessoas e a Deus. O amor sempre é a resposta. O amor é a resposta, meus irmãos. De graça você recebeu, de graça entrega. Aleluia, Deus te deu autoridade, ora e não fica esperando nada. Se Deus às vezes toca no coração de alguém, ó, vai lá e abençoa, isso acontece, irmão, isso é Deus falando. Aleluia, eu cansei de pregar que eu paguei as despesas, aleluia, várias vezes. Ó, pastor, quanto tu cobra? Ó, irmão, quanto tu cobra? Eu não cobro nada, irmão. Precisa da gasolina? Eu digo, ó, irmão, só se vocês sentirem no coração, senão eu vou sem nada mesmo. E tinha um monte de... Sabe por que eu pregava bastante, irmão? Porque eu era grátis. Teve muita campanha que eu preguei porque eu não cobrava. Daí eles botavam os bons no sábado e no domingo, que eles cobravam. E eu era uma economia para eles pagar o... E tá tudo certo. Tá tudo certo, irmão, não tem problema nenhum. Tá, eu recebi de graça, eu vou entregar de graça. Não é meu. Aleluia. E eu quero encerrar a mensagem dizendo o seguinte. A última frase. O Senhor não quer apenas curar você. Ele quer te convidar para levar o seu nome e toda a autoridade que esse nome carrega. Fica de pé. O Ministério de Louvor pode subir.
Sabe o que é isso? Ser curado para curar alguém. Há um convite, há uma jornada de fé com o Senhor. Ele quer convidar pessoas aqui para uma caminhada de fé com Ele. Ah, pastor, mas eu gosto dos negócios diferenciados, umas coisas boas. Irmão, fica tranquilo. Como eu falei de manhã, até você chegar no medalhone, você vai passar pelo pastelzone, pelo cachorrone quentone, até chegar no medalhone. Irmão, até chegar no filé, meu filho, você vai comer muito enroladinho. Aleluia, isso é uma caminhada com o Senhor. Aleluia, quem vai cuidar de você é Ele. Quem vai cuidar de você é Ele. Deixa eu repetir, que tem gente que precisa ouvir mais de uma vez. Quem vai cuidar de você é Ele. Quanto mais dele eu for, menos eu preciso cuidar de mim. Quem cuida de mim é Ele. Eu tenho medo de pedir as coisas para Deus, porque Deus me dá, irmão. Então as quantas confusão que eu não estou nem falando, porque a hora que eu pedir Ele me dá. É até perigoso. Eu estou deixando acumular, porque a hora que eu pedir, o Senhor vai estralar os olhos. Não, Senhor, eu estou há anos sem pedir nada. Agora eu estou te pedindo. Como Ele vai fazer isso é problema dele, irmão. O meu papel é crer. O meu papel é profetizar. O meu papel é liberar palavras que venham ativar você para viver o extraordinário, viver coisas que você nunca viveu. Aleluia, você vai ver o que é alegria a hora que você começar a orar pelas pessoas e elas serem curadas na sua frente. Que você orar por alguém que está com um nódulo, aleluia, ali aparecendo no seio, daí essa pessoa vai na semana fazer o exame, a mamografia, e vai voltar apavorada. O que aconteceu? Sumiu. E você, meu Deus, meu Deus, deixa eu te dizer, o meu Deus é o mesmo, Ele faz milagres ontem, hoje e sempre, e Ele quer usar você. O meu papel aqui é levantar uma geração de gente doida pelo Senhor, que quer ir orar pelos enfermos, que não tenha medo dos espíritos malignos. Era mais te onda lavai, precaias tu e deplovia. Breantus, de priande kevias tu de lomenaia nebravasia. Era mai. Era obrai de kevia. De plai antui de conde keva dai de conde ke. De la bas de hai. De repron de cai. Ah. Jesus vai usar você. Aleluia, em nome de Jesus, expulsar o câncer de vida de gente. Ele vai usar você. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Isso é para quem crê. Eu quero fazer um convite aqui essa noite. Aleluia. A palavra falou contigo. E acho que você tem entendido que o Senhor não está chamando os bonzão, nem os preparadão, nem os mais bonitos. Não interessa eu ser mais feio que cair com a mão no bolso. Não interessa, meu filho. Não é pelo teu dinheiro, não é pela tua estatura. Você é alto, baixo, gordo, magro, não interessa. Não interessa a cor da tua pele. Se você tem cabelo ou não, não importa. O Senhor quer levantar uma geração. E não importa, Ele não está nem aí se você tem tatuagem no teu olho, se você fez tatuagem por tudo. Não interessa.
cabeça, o Senhor não está preocupado. Se tu usa alargador na orelha, o Senhor não está preocupado com isso. Agora Ele quer saber como é que está o teu coração. Ele quer saber se você é capaz de dizer sim: Senhor, eis-me aqui. O Senhor quer usar um doidinho, eis-me aqui. O Senhor quer usar um limitado, eis-me aqui. O Senhor quer usar um sem talento, eis-me aqui. O Senhor quer usar, eis-me aqui.